Estamos mais uma vez com o preciosíssimo Givers Cast, o podcast oficial da RP Comunicação, que tem o objetivo de levar para você empreendedorismo, marketing e muitas conexões, com base principal ali do network, né? E hoje nós estamos com a presença ilustre da minha amiga e presidente dessa gestão do BNI Prosperitar, minha amiga Poliana Colucci, do Síndico a Seu Dispor. Tudo bem, Poli? Tudo bem, e você, Cris? Tudo. Parabéns pelo estúdio, tá maravilhoso. Você gostou, amiga? Ah, gostei. Quero já fazer o meu podcast. Que legal. Estamos aqui já pensando, a mulherada do direito, vamos aí fazer um podcast. E o Givers Cast, eu acho que ele já diz tudo no seu nome, né? Muito empreendedorismo, network e a gente fazer relacionamentos, né? Que legal. Relacionamentos em que todo mundo ganha. Exatamente. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. E para que fique melhor ainda, para que você possa ganhar ainda mais conteúdos de valor, curta aí a nossa página, siga as nossas redes sociais também, ativa as notificações das redes sociais e aqui do canal do YouTube, para que sempre que a gente tiver um vídeo novo, você já receber em primeira mão. Beleza? Hoje nós vamos falar da trajetória profissional dessa mulher fantástica, dessa mulher que é um exemplo hoje, que ela incentiva várias outras mulheres com liderança, com empreendedorismo, com realmente fazer o que precisa ser feito. Admiro muito você, Poli. Obrigada, Cris. Realmente é uma trajetória que eu considero também de sucesso, né? Uhum. Porque eu comecei lá atrás, na área do direito, a minha formação é a advocacia, atuei muitos anos em São Paulo. E em 2017 resolvi vir para Foz do Iguaçu em função das minhas pesquisas, da minha vida em si, dos meus valores. E aí eu tive que pensar, né? Largar o fórum, largar aquela loucura de São Paulo. Você advogava em São Paulo? Advogava. 30 anos de advocacia. 30 anos advogando. Advogando, tribunal, fui advogada da Telefônica. E aí eu trabalhava diretamente com empresas ligadas à área de imobiliária, né? Uhum. De empreendimentos imobiliários. Então, eu era advogada de uma empresa de médio porte, de portaria, zeladoria, jardinagem. Aí, depois, eu comecei a trabalhar advogando para as construtoras e empresas de transporte público na cidade de Jundiaí. São 60 quilômetros de São Paulo. Hoje já é Grande São Paulo. Uhum. E ali é que eu comecei, então, a me inteirar ainda mais do universo dos condomínios, porque aí eu fazia as incorporações imobiliárias, toda a documentação, acompanhava as problemáticas que os condomínios vivenciavam. Que nem é quase nenhum, né, Poli? Quase nada. Uma coisa que é muito curiosa e que hoje faz diferença no meu trabalho é a gente entender a concepção do empreendimento imobiliário. Por quê? Quando o construtor ele vai iniciar um empreendimento, ele foca num público. Então, a hora que ele vai pedir para o arquiteto uma planta, né, de um prédio ou de um conjunto de casas, um condomínio de casas, ele vai ver o perfil de quem vai morar. Conforme o perfil, ele vai construir aquele empreendimento. Então, se o perfil é para família jovem, com filhos, né, em faixa aí de recém-nascido até 10 anos, ele vai focar no playground, vai ter piscina infantil, vai ter a brinquedoteca. Não, o meu público já é aquele público maduro. Os filhos já estão grandes, saíram de casa, é aquele pessoal que quer viver bem, quer ter silêncio, quer receber os amigos. Então, ele vai fazer apartamentos mais amplos, áreas gourmets, não vai ter playground, não vai ter piscina infantil, vai ter um spa, sala de massagem. E aí, as pessoas, quando elas compram os imóveis, elas não conhecem essa história. E muitas vezes elas não veem esse perfil. E às vezes elas ficam inadaptadas no condomínio,
demandando do síndico, da administração. Vamos colocar um parquinho, mas não tem espaço para colocar o parquinho. Não foi projetado para isso. Não foi projetado, não foi pensado, o público não é esse. Isso arremete muito à nossa realidade dentro do marketing, sabia? Verdade? Sim, porque você me relatou um estudo de caso de definição de persona para determinado produto. Ah, legal. Entendeu? Nem todo produto, ele é para todo mundo. E é muito engraçado que às vezes os empresários, eles falam... eu pergunto, né, nas entrevistas que a gente faz aí para iniciar um trabalho de estruturação de marketing, para quem que você quer vender? E ele fala, para todo mundo. Nem tudo a gente vai vender para todo mundo. Exatamente. Né? E o que você me relatou foi justamente isso. Muitas vezes a incorporadora ela pensa num determinado público, num determinado nicho para ser alcançado, e ela não está errada porque ela faz isso exatamente da forma correta, mas uma coisa até de se analisar para um investidor de imóveis ou para quem está procurando uma casa para a família é se aquele condomínio dá match com o perfil daquela família. É isso mesmo. Com o perfil dos objetivos daquela pessoa para a vida, porque ela vai morar ali, né, gente? Exatamente isso. Então, hoje a gente tem os condomínios clube, Uhum. em que realmente a pessoa ela mora, só que ela tem a exclusividade de um clube à disposição para ela. Só que, em geral, o arquiteto, ou quem pensa, né, nessa estrutura, esquece de algumas normas básicas de segurança. Então, assim, tem piscinas com bordas infinitas, né? Que você vem num... quase um resort, né? Resort, porque você chega, tem todo um paisagismo preparado para aquilo, a piscina com uma borda infinita e cadê a segurança, o guarda-corpo? As pessoas vão circular, as crianças estão circulando, a gente tem que pensar, porque essa é a responsabilidade civil e criminal que a pessoa que assume a função de síndico, seja o síndico profissional como eu, seja um síndico orgânico que a gente fala, que é o síndico morador, vai assumir, querendo ou não, sabendo ou não. Então, por isso são as vantagens, né? A gente começa a falar das vantagens de um síndico profissional. E a minha formação me dá muito mais gabarito para atuar exatamente por conta de eu já ter visto muitas coisas, né? Já ter atuado, inclusive profissionalmente, em situações críticas, né? Poli, deixa eu te perguntar assim, mas na estruturação do condomínio, a pessoa, o engenheiro, o arquiteto, a incorporadora, enfim, a hora que está estruturando, planejando, desenhando aquele condomínio, ele tem aquela pessoa, ela tem assessoria de um síndico para entender as intempéries que pode acontecer no meio do caminho? Olha, Cris, eu vou te falar, tem até uma meia-culpa nessa história. Porque, como eu disse, eu trabalhei com incorporação imobiliária e eu tratava diretamente, né, com engenheiros, arquitetos, o pessoal que ia tocar a obra. E eu fazia exatamente essa parte documental. Por quê? Porque quando você vai lançar um empreendimento para você iniciar a venda, tudo isso tem que estar já depositado no cartório. Então, você coloca uma minuta de convenção de condomínio, uma minuta de regulamento interno, porque é o que vai regular a vida das pessoas que vão morar naquele empreendimento. E isso tem que ser previamente conhecido, o que pode, o que não pode, os deveres, né, direitos e tudo mais. E a gente acabava fazendo o quê? Padrão, modelo, copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Acontece que agora que eu atuo como síndica, agora, né, a gente fala, estou falando isso de 2019 para cá, mas na hora que eu comecei a trabalhar, eu falei, puxa vida, por que não pensaram nisso? Porque na prática a teoria é outra, né? Então, às vezes, a cláusula da convenção, do regulamento interno está perfeita do ponto de vista jurídico. Mas, do ponto de vista de convivência, ela não é aplicável. Ela é subjetiva demais. Ou ela poderia trazer exatamente o que, de maneira mais clara, para quem vai morar, o que aquilo significa. Entendi. Tá? Então, às vezes, você tem situações que você fala assim, mas
você tem que usar o bom senso. Eu ouço muito como síndica, né? Quando a gente vai advertir um morador, um visitante, um fornecedor que descumpre alguma regra, a pessoa apela para o meu bom senso. Acontece que aquelas pessoas esquecem que o senso é algo muito personalíssimo. Ele está ligado aos meus princípios e valores, está ligado à minha formação, à minha cultura. Então, eu vou ter um senso totalmente diferente do seu. Então, o bom senso não é pode ser um conceito bonito que a gente utiliza, né? Em situações do cotidiano, mas ele não serve para a gente fazer a gestão de condomínio. A gente precisa ter ali a cláusula especificada o que pode, o que não pode, quais são os limites e, eventualmente, colocar um critério que vai ser avaliado pelo síndico ou a administração junto com o conselho. Entendi. Porque o ser humano é da natureza humana, né? Testar limites, infringir condutas. Enquanto o síndico não estiver falando nada, eu vou fazendo. Exatamente. E isso daí eu acho que a gente tem que entender isso. Por isso que a minha forma de fazer gestão eu não sou xerife de condomínio, eu não sou a advogada dentro do condomínio, eu não sou a juíza, eu não sou a chata. Mas eu gosto sempre de lembrar das regras de convivência, né? De respeitar o direito do outro. Porque nada mais viver em condomínio é você dividir o seu espaço. Pensa numa casa grande que cada um está num quarto. Mas tem uma sala, é comum, os corredores, a escada. Condomínio é isso. Mas e condomínio de casa? É a mesma coisa. E foram as situações mais complicadas, Poli, dentro desse período de 2019 para cá, que você teve que apaziguar, que você teve que falar, gente, calma. Eu vou falar assim que eu tive situações bem críticas, né? Porque, assim, o primeiro condomínio que eu assumi em Foz do Iguaçu foi um condomínio que ninguém quis assumir. Quem estava já no segmento não queria pegar. Por conta do público, né? Porque era um condomínio popular, com uma característica muito peculiar. E quando é assim, desculpa só te interrompendo, tá? Porque vão surgindo dúvidas. E quando é essa situação de condomínio público, a remuneração ela é pública também? Ou como que funciona não, isso? Né? O projeto do condomínio foi dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas uma vez constituído o condomínio, ele é um condomínio privado. Não existe condomínio público. Entendi. Não existe. Então, o difícil é você colocar nesse ambiente pessoas que não têm a cultura de vida em condomínio. Elas viviam numa condição de ocupações, né? E ali ela não está habituada com regras, com normas, ela divide um espaço público, de fato, mas cada um faz a sua regra. E aí, esse foi meu primeiro desafio, né? Eu fiquei 2 anos atuando. Para mim foi um aprendizado e eu tenho que para eles também. Por quê? Porque eu nunca usei do poder do meu conhecimento, da minha cultura, para prejudicá-los. Ao contrário, né? Eu usei os meus recursos, os meus contatos para trazer situações e benefícios que não eram aplicáveis aos condomínios, como a tarifa pública da Sanepar, que não é aplicável em condomínio, porque para ser aplicada pelo decreto de concessão do Estado para a Sanepar, precisaria que todos os moradores cumprissem as regras da tarifa social. Entendi. E ali, de tanto a gente pedir, a gente tinha uma situação que eu não conseguia nem pagar a água do condomínio com a arrecadação que nós tínhamos. Eu consegui, né, mobilizando o Ministério Público, a Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a gente conseguiu, junto à Sanepar, uma condição exceção.
E com isso a gente regularizou a situação e eles puderam se beneficiar. E isso para esse público é incrível, porque uma tarifa hoje é R$ 85,00 por 5 metros cúbicos, eles pagavam 17. Você foi muito mais do que síndica dessa galera. Você foi vereadora desse povo. Tipo isso. Né? Porque você fez o papel que justamente um vereador deveria, um representante público deveria entender essa necessidade. Primeiramente ter empatia, porque saber da onde que as pessoas, na condição a qual eles tiraram aquelas pessoas, tá bom, eu vou dar uma condição de vida melhor. Isso, e de fato a dignidade, né? Beleza. A pessoa ter água encanada, ter saneamento básico, isso é dignidade. Só que lá onde ela estava, ela tinha baixa renda, né? Ela não pagava. Ela não pagava. Ela estava numa ocupação. Então, ela não pagava. Ela usava a água, usava a luz, mas de maneira irregular. Entendi. E aí ela tinha que pagar, e você vai querer que ela pague R$ 85,00 por 5 metros cúbicos? Não. E ela não tem noção de quanto ela gasta. Porque na hora que começou a pôr para funcionar, tinha contas de R$ 200,00 de água. E você vai falar, tem vazamento? Não, é simplesmente falta de educação, não no sentido de... Cuidar, né? De cuidado, né? Uma luz ligada, uma torneira ligada. Exatamente. Olha só. Liga a torneira com tudo, deixa a torneira, a água correndo enquanto escova dente, põe a criança no banho e deixa lá no banho só porque lá ela dá sossego, né? E o chuveiro e a água e embora. Então, assim, isso foi um dos grandes desafios. Passado isso, e até concomitantemente a isso, foram surgindo outros condomínios. Hoje eu administro, né? Eu atuo como síndica em 6 condomínios e auxilio na gestão de uma associação que é a área comum de 3 condomínios, né? É um condomínio mais de classe média, de classe alta, que tem toda uma estrutura, como esse resort aí que eu te falei, né? Isso daí foi a descrição do local, que precisa de uma gestão profissional de fato, porque são mais de 600 lotes, então são muitas Realmente famílias. Precisa uma pessoa 100% dedicada, com foco ali, então tem uma equipe, tudo, e eu dou assessoria. Entendi. Eu não fico lá. Entendi. Isso é importante, as pessoas acham que o síndico fica no local. Mas não fica. Você dá assessoria para um síndico que está lá, para alguém que está lá também ajudando nessa parte da administração? Eu sou síndica de um dos condomínios, e aí a gestão é toda minha, 100%. Aí eu tenho empresas terceirizadas que cuidam dessas partes, assim, de jardinagem, piscina e tudo mais. E na outra ponta, eu atuo como uma assessoria da diretoria da associação, que aí são moradores, com a equipe executiva, porque também tem uma equipe de funcionários, dentre eles um gerente operacional. Entendi. E aí tem várias terceirizadas que atuam, então essa equipe... Então eu faço essa interface, o que pode, o que não pode, né? Por onde começar, prioridades, cuidados, né? Ter aquele olhar mais 360 graus. Sim. Né? Só para que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo entendam qual que são os formatos de síndico que existe hoje. Olha, você tem o síndico morador, que é o que a gente chama de síndico orgânico, tá? Muita gente é contra, tem até um colega meu que ele é síndico em Niterói, Rio de Janeiro, e ele é contra essa diferença que eu faço do síndico orgânico para o síndico profissional. Mas essa é uma discussão nossa eterna, mas existem sim os síndicos profissionais, existe uma lei que está tramitando para regulamentar a profissão. E por que eu falo que é síndico profissional? Porque ele fala que todo síndico, na hora que assume o cargo de síndico, ele tem que ser profissional. Porque ele assume direitos e deveres em nome de uma pessoa jurídica, que é o condomínio. Eu entendo isso. Entretanto, o síndico morador, nem sempre ele tem uma formação, seja da administração, da economia, do direito, ou qualquer, até mesmo da engenharia. Ele pode não ter uma formação que dá a ele a visão do nível de responsabilidade que ele está assumindo. Entendi. Então, ele assume aquilo por um senso de coletividade,
né? Como a gente falou, você falou dos vereadores. Os vereadores, eles não é exigido nenhuma formação específica. Mas na hora que ele assume, ele é o legislativo. Exato. Ele vai criar leis. Então, concorda que uma pessoa que tem formação, ela vai estar mais apropriada para fazer a lei, redigir, porque ele entende a extensão do que ele está propondo. Né? Exatamente. Então, você tem o síndico orgânico, o síndico profissional, e existe uma situação que eu falo isso abertamente, falo isso para os meus parceiros, né? A gente não tem concorrência, eu costumo dizer, Cris, que eu não tenho concorrência. Né? Existem parceiros, porque, assim, o que eu faço pelo atendimento personalizado que eu dou, não tem concorrência. Não existe outra Poliana, né? Para ser concorrente, é uma coisa que eu sempre comento. O seu concorrente faz assim, faz... Peraí, mas o que ele propõe? Qual que é a estrutura que ele propõe? Qual que é o formato que ele propõe? Quais são as metodologias que ele propõe? Qual é o embasamento teórico, intelectual que ele propõe? E nós não somos iguais. Não, a nossa trajetória é muito distinta. Então, é difícil você ter um síndico, né, ou um profissional que atua como síndico, que tem o histórico que eu tenho no direito, na incorporação imobiliária, minha pós-graduação em direito registral imobiliário. Então, assim, a interlocução é outra. Então, não tem concorrente. Sim. Assim como eu acho que, né, os meus parceiros de segmento prestam um serviço que eu não vou prestar. E aí, então, existem administradoras de condomínio ou escritórios de contabilidade que atendem condomínios que acumulam a função de síndico. Entendi. E aí... eu falo que essa é uma condição que não é a condição ideal, porque você põe a raposa tomando conta do galinheiro. Eu gosto muito de ser fiscalizada pelos meus colegas contadores ou administradores. Mas eu também gosto muito de fiscalizar o serviço deles. Legal. Por quê? Porque um complementa o serviço do outro. É o duplo cheque. Exatamente. Tá? Isso é bom para mim, como síndica, e é bom para o contador enquanto contador ou para o administrador enquanto administrador. Essa parceria em conjunto, pode-se dizer até que é uma parceria, né? Poliana, acredito que dá para ser feito dessa forma. Isso, né? Contadora, acredito que pode ser feito dessa forma. Exatamente, são know-how, cada um tem um know-how. E aí você vai trazer o melhor em benefício do morador. Legal. Uma coisa que a comunidade como um todo sofre com prestação de serviço. Prestação de serviço. E, às vezes, para instalar um ar-condicionado, mexer numa câmera, uma cerca elétrica, hidráulica. Elétrica. Eu queria saber se para um síndico profissional isso também é um problema. Isso também é uma intempérie no meio do caminho, assim. E, na verdade, aí entra um pouco do que você falou, você trouxe, né? Que hoje eu estou à frente da liderança, né, presidente aí nesses 6 meses da equipe BNI Prosperitar. Qual é um dos meus objetivos dentro do BNI? Não só a questão da visibilidade, do network, né? De fazer muito negócio, gerar muito PNF para meus parceiros, né? Mas é também ter ali um grupo de fornecedores de qualidade comprometidos com o cliente. Porque a maior dificuldade que a gente tem é achar um profissional que se compromete com o resultado. Né? Aqui eu falei para você, deixa eu, né, tirar a vibra do meu celular. Por quê? Porque todo condômino tem o meu contato. Tem os aplicativos? Tem. Mas o condômino tem o meu contato. Eu posso não responder de imediato, mas eu vou atender a demanda dele, ainda que seja para falar, olha, você não pode realmente fazer isso. Né? Entendi. Então, assim, existem questões e serviços que você, enquanto profissional, você tem que se comprometer com o resultado. Então, se eu contrato um eletricista para pôr para funcionar toda a iluminação desse estúdio, não dá para ele chegar no meio do caminho e falar, olha, isso foi o que eu consegui. Não.
Ele tem que me entregar aquilo que ele vendeu. Vou deixar parcialmente iluminada. E o síndico, imagina, a gente tem problemas de final de semana, né? Você tem problema com caixa d'água, você vai ter problema, às vezes, com a queda, né, de um disjuntor. Claro que eu sou uma advogada, síndica, engenheira, né, eletricista, porque a gente começa a entender de muitas coisas além do isso universo. Aí deve ser tal coisa. Já tem um pré-diagnóstico. Eu já conheço das contatoras, né, do quadro de luz, o disjuntor. Então, a gente começa a entender um pouco mais e isso também permite que a gente afaste os oportunistas. Exatamente. Porque tem gente que oferece um serviço, mas a pessoa que não sabe acaba fazer. entregando. Não. Né? Olha, e a Poliana deixou aqui um espaço mega aberto para você que é prestador de serviço. De repente que instala gesso. Nossa, gesseiro. Gesseiro. Que trabalha com instalação de câmeras e tal. Limpeza de piscina. Limpeza de piscina. Se você quiser fazer parte de um grupo seleto de empresários comprometidos a gerar referências qualificadas para vocês, nós temos aqui o nosso grupo, que é o BNI Prosperitar. Você será muito bem-vindo para uma reunião e com possibilidades de uma parceria com uma profissional como a Poliana, que pode te referenciar para vários condomínios. E, claro, acredito que todos os empresários dentro do grupo também precisam desses serviços. Né? Exatamente, empresas, né? Empresas de embalagem, de material de limpeza. Eu uso no condomínio, mas você usa na sua casa, você usa na sua empresa. Então, quer dizer, é um parceiro de negócio que você precisa conhecer e ter próximo. Exatamente. Porque ele vai atender conforme a sua demanda. Então, tem condomínio, como eu falei, condomínio popular. Eu não vou comprar o papel do banheiro da... né? Não vou fazer propaganda para ninguém. Pensei, mas não falei. Você não vai comprar... Eu até escutei o barulhinho do caixa batendo aqui. Você vai buscar o produto conforme o recurso, porque isso também é administrar. Né? A gente vai administrar com o que a gente tem. Então, você vai buscar o melhor possível dentro da realidade que se põe para você. Exatamente. Agora, tem uma outra situação, e que aí eu acho que são as situações mais críticas, né, da gestão, que é exatamente a gestão das pessoas. Então, nos condomínios, conforme o tamanho do condomínio, do tipo, da localização, você tem um público específico. E Foz do Iguaçu tem uma particularidade, que a gente tem aqui mais de 70, 80 etnias que vivem na cidade de Foz do Iguaçu. Então, são culturas diferentes, valores diversos, hábitos diferentes. E quando você tem isso num prédio... né? Torre única, 30 unidades, 36 unidades. Isso é algo muito complexo de você equacionar. Por quê? Existem famílias e etnias com hábitos mais noturnos. E isso é natural. Então, ele vai receber as visitas a partir das 10 da noite. Uau! E ele vai fazer a confraternização, ele vai fechar o dia dele até umas 2 da manhã. Por quê? Porque ele trabalhou até as 10. Aí é que ele chega em casa, vai interagir com a família, aí vem os parentes, porque é da cultura. E aí, essa gestão, né, da compreensão, do tal do bom senso, de você entender o seu vizinho. E ligar o botão do bom senso é muito complicado, né? E aí, a gente tem que ir fazendo, né, as conciliações. Então, você pode, sim, receber suas visitas a partir das 10 da noite, ficar até as 2 da manhã, mas você não vai poder ficar dançando na sala, nem seu filho andando de bicicleta. Né? Então, você vai ter que buscar formas de usufruir daquele espaço, considerando que o seu chão é o teto do seu vizinho de baixo. Uau! Desafiador, hein? É bem desafiador. Desafiador.
né? Hoje eu moro em prédio. Eu moro em condomínio desde 1992, tá? Então, eu já morei em prédio, já morei em condomínio de casas. Hoje eu moro novamente em prédio. Então, a gente vai criando determinados hábitos, como, por exemplo, chegar em casa e já ter ali, né, um lugar para tirar o sapato, colocar o chinelinho. Porque aí você vai andar pela sua casa inteira sem perturbar, sem o toque, 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 toque. Porque mulher ainda mais põe salto. E aí vai, toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, toque, toque. E enlouquece, né? Enlouquece o vizinho de baixo. Às vezes o cara tá estudando para algum concurso, uma prova. E tá aquele barulho na cabeça dele. Exatamente. Nossa. Então, assim, são essas coisas. E com esse colega, né, do Rio de Janeiro, eu falo que a gente tem que escrever um livro, Causos dos Síndicos. Porque tem coisas curiosas, né, que você fala assim, mas não é possível. Eu imagino que deve ter N situações engraçadas, divertidas, emocionantes. Deve ter de todo tipo. Tem. E situações delicadas, né? A gente tem uma realidade, infelizmente, de violência doméstica. Aí você pensa até onde você entra. O síndico tem obrigação legal de denunciar violência doméstica. Violência doméstica não é só marido e mulher. Às vezes são namorados, às vezes é mãe ou pais e filhos. Filhos com mães. Então, assim, é muito delicado. Muito. Isso é recorrente? Você presencia isso? É recorrente, infelizmente. Eu diria, assim, que mensalmente tem um caso que a gente acompanha. E aí você tem que modular a distância que você toma daquilo, porque você não tem, embora você tenha a obrigação de denunciar, você tem que ter provas para denunciar. Nossa, acaba sendo muito delicado. Também. Muito delicado. Então, já teve situação de eu estar, né, numa atividade de voluntariado, porque a gente, né, tem o trabalho, tem o BNI, que é nosso network, né, profissional, e tem o meu voluntariado, que me trouxe a Foz do Iguaçu. Então, já teve situação que eu tive que sair no meio do voluntariado, porque era um caso sério de violência doméstica e eu precisava, porque... Intervir eu tive que realmente acionar a polícia, me dirigir. E você acompanha, né? Porque a gente tem as imagens de câmeras da área interna do condomínio e você vai acompanhando, aí você não tem mesmo como ficar quieta diante da situação. E isso gera um problema, né? Porque você... Não foi você que tornou aquilo público, né? Mas você... Eu tenho um amigo da área da comunicação que ele diz assim, se você não quer que apareça, não deixe que aconteça. Ah, boa! Né? Então, se você não quer tornar público algo que é vergonhoso, não faça. Não faça, né? Pô, e olhando pro lado cômico, engraçado, o que aconteceu assim que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito que aconteceu isso. O que foi assim de mais engraçado que você viu dentro desse período de gestão? Olha, é engraçado. Que a gente acaba... O nosso humor fica diferente, né? Mas situações engraçadas. Isso é uma coisa que acaba sendo relativamente recorrente. É a pessoa entrar num apartamento que não é dela. Opa, né? A hora que abre a porta, porque nem todo mundo que mora em prédio passa a chave. Tem que passar a chave. Tem que trancar a porta. Então, né, aquela pessoa que entra na casa e ela tem gato, de repente quem vem receber é um cachorro. Opa, peraí, que isso? Parou no andar errado, entrou no apartamento errado. Nossa, gente. Né? Situações engraçadas em que se achou peças íntimas dentro da piscina do condomínio. Aí, imagina o grupo de moradores, né? A conversa que rolou ali dentro. Aí quando chegou a notícia de, não, o morador levou, né, uma peça para se secar após a piscina e na hora que pegou a toalha e aí a peça caiu dentro da piscina, não viu.
se enrolou e achou que não tinha levado para baixo. E Nossa. quem achou foi o vizinho que foi visitar a piscina no dia seguinte. E o comentário, rádio peão dentro do condomínio até... Aí o mais engraçado foi que uma moradora falou assim, nossa, que coisa chata, achei que era uma coisa mais emocionante que tinha acontecido. Ai, então, gente. essas são situações que a gente acaba vivendo, porque é a vida como ela é, né? É a vida como ela é. E é muito legal esse contato, eu digo que íntimo com as pessoas, porque são ambiente de casa delas, né? Por isso que eu digo que é diferente e que eu não tenho concorrente, né? Porque eu convivo com os condôminos. Então, acaba que eu crio essa relação, é algo que eu trouxe realmente do direito. Eu sempre fui uma advogada que eu fazia a relação com o médico de família, a advogada de família, não que eu atuasse na área de família. Cheguei a atuar também, é inevitável, né? A gente ter uma situação ou outra que a gente atue. Mas, assim, eu sempre procurei conhecer o meu cliente. Porque se eu entender como ele funciona, como ele raciocina, eu vou poder ajudá-lo. Porque não adianta eu ficar repetindo, olha, não pode barulho a partir das 22 horas. Por quê? Porque aquele meu cliente, né, aquele condômino, ele trabalha das 10 da manhã às 10 da noite. Ele chega em casa às 10h30. A rotina dele é diferente. A rotina dele é diferente. Então, eu vou ter que falar para ele, eu sei que às 10h30 é o horário que você chega, que você vai interagir com a sua família, que você vai receber os seus parentes. Mas pense que tem aquele seu vizinho que saiu às 6 da manhã, chegou às 6 da tarde e que às 10 da noite está descansando, porque ele vai ter que levantar às 5 para se arrumar e sair para estar no trabalho às 6. Ou para ir numa reunião do BNI. Nossa reunião às 6h30 da manhã. Nossa reunião às 6h30 da manhã. Então, que horas que a gente tem que acordar? A gente acorda às 5 horas da manhã para se arrumar para ir para a reunião do BNI. Você não vai ficar andando de salto. Eu não vou ficar andando de salto dentro do apartamento às 5 horas da manhã. É a última coisa que você vai colocar para sair, né? Não é? Aí tem aquela situação que também, né? Eu não uso secador de cabelo, mas secador de cabelo também é um dos campeões de reclamação, porque fica aquele barulho, né? E no silêncio, as pessoas têm que entender também do descanso auditivo. Quando você teve um período de descanso auditivo, o seu ouvido é mais sensível pela manhã. Da mesma forma, à noite, às vezes a gente acha que a gente está falando baixo, mas a gente está falando alto, porque a gente vem de um desgaste ao longo do dia. Então, você está habituado, só que aquele que está descansando não, né? E aí tem uma família de italiano que mora do lado da tua casa ou em cima do teu apartamento. Que quando tá conversando, vocês acham que tá brigando, mas tá tudo bem. Cai tudo, né? Cai talher, cai tigela. Você me lembrou de uma situação que foi muito interessante, dentro ali da linha, digamos, quase do emocionante, né? Eu tinha uma reclamação de um barulho recorrente num prédio. Não, mas é um barulho, né? Toque, 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 toque. E aí eu falava com o vizinho de cima, você tem algum aparelho, tem alguma coisa? Não, não tenho nada. E aí eu falava assim, mas não é possível. Aí eu falava, olha, ele não pode ser de lá. Às vezes a laje, ela reverbera o som, né? Será que não é de outro vizinho? E procurei. Aí eu falei, no dia que fizer barulho, você me chama que eu vou vir aqui. Tava aquele barulho, a pessoa me chamou, eu fui no vizinho. Quando eu cheguei no vizinho, tava tudo tranquilo dentro de casa, mas tinha um bebê. E o bebê estava no andador. Aquilo era a rodinha do andador no rejunte do piso. Nossa. A diferença de um piso para o outro, a rodinha passava, dava aquele barulho. Ninguém podia imaginar. Na hora que a vizinha de baixo soube que era o bebê aprendendo a andar no andador, acabou o incômodo dela. Não, deixa. Nossa, é isso? Eu falei, é isso. Ah, então deixa. Ele é um fofinho, não sei o quê. Então, você
aquilo que era potencialmente um problema, o som, deixou de ser na hora que a gente entende a particularidade do outro. Exatamente. Você vê que é um negócio simples. Simples. É um processo de desenvolvimento de um ser. Exatamente. Natural. E que acontece todos os dias em várias casas. O meu filho começou a andar agora também. Ah, também? Né? 1 ano e 2 meses. E a gente sabe como que é realmente muito normal. Esses barulhos adicionais que acontecem dentro da casa. Né? E isso muitas vezes foge do controle do pai e da mãe, né? Isso. Então, se você mora num condomínio, que o teu vizinho tem criança, abre o teu coração um pouquinho, porque a criança, ela tá numa fase de desenvolvimento. A fase. Logo passa, logo acaba, né? Quando reclamam que a criança chora à noite. Gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que eu vou multar o condômino por causa do barulho? Porque a criança, olha, reduz o volume do choro do seu filho. Gente, não dá. Agora, muitas vezes, isso pode representar um descaso com a criança? Pode. Né? Então, a gente vai ter que olhar cada caso. Por isso que o serviço que eu ofereço através do síndico a seu dispor é um serviço diferenciado. Por quê? Porque ele é personalizado. Ele não é uma receita de bolo, né? Não. Ele é muito de acordo com aquela estrutura Isso. de condomínio, seja vertical ou horizontal. Exato. Para você entender as famílias que ali vivem e propor o melhor serviço. Exatamente. E vai ter condomínio que não é a minha gestão que vai atender. Entende? Tem condomínio, por isso que é importante você ter no mercado profissionais que ofereçam serviços totalmente distintos, embora seja o mesmo serviço, entre aspas, né? Síndico. Vai ter condomínio que aquele administrador, aquele contador, que não vai no prédio, que você faz um atendimento eletrônico para pedir qualquer coisa, vai ter condomínio que é assim, é a melhor forma de gestão. Condomínios populosos. Né? Não tem como. Poli, fala para nós aqui. Hoje você tem capacidade de atender mais condomínios? Como que está a tua demanda profissional? Existe essa lacuna? Existe um limite também? Como que funciona? Da forma que eu trabalho, existe sim um limite. Né? Eu diria que ainda eu consigo atender mais 1 ou 2 condomínios. Hoje eu tenho uma assistente que trabalha para mim por demanda. Né? Então, eu preciso formatar uma convenção de condomínio que eu redigi. Eu passo para ela formatar. Eu preciso fazer um orçamento para determinada produto. Eu não vou usar o meu tempo para isso. Eu passo para minha assistente fazer. Entendi. Tá? Então, eu tenho a minha assistente e tenho um gerente operacional que agora está me auxiliando exatamente porque as equipes foram crescendo dentro dos condomínios. E aí o olho, né? O nosso olho, ele vai ficando cada vez mais detalhista. E você quer melhorar, então eu preciso que tenha alguém acompanhando com a mesma maneira que eu. A mesma perspectiva. Isso, que eu olho. Então, assim, agora vamos instalar, né? Vamos ampliar um parquinho. Então, eu quero que alguém vá acompanhar o passo a passo dessa instalação. Eu já sei o tipo, eu sei o fornecedor, eu sei o tamanho, mas eu não vou ficar acompanhando a instalação necessariamente, porque isso leva dias. E eu tenho outras atividades. Assim, o meu tempo e o meu conhecimento, ele acaba sendo direcionado para situações mais específicas e pontuais. Então, Entendi. aí nessa parte mais executiva, operacional, aí entra o meu gerente. Maravilha. Então, fala com as pessoas que de repente pode propor essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Gente, a Poli realmente é uma pessoa muito acessível, muito simpática, inteligente, né? Então, eu acredito que você que é aí síndico orgânico, quiser bater um papo com ela, está cansado, você já tem lá a tua empresa, talvez, tem os seus problemas e ainda chega em casa e tem que ter um segundo turno para cuidar, né, da sua família e das outras ali em volta.
fale com a Poliana, né? Acredito que realmente vai ser uma ótima opção para você. Eu né? também dou assessoria para síndico Dá orgânico. assessoria. Dou assessoria para síndico orgânico. E tem síndico morador que ele não sabe ou não gosta, né, de fazer assembleia, quer fazer um ajuste no regulamento interno. Eu faço essa parte exatamente porque aí eu junto o melhor do meu conhecimento técnico do direito com a minha experiência do dia a dia como síndica. Nossa, né? é perfeito. Então, a gente dá essa assessoria também. É o casamento perfeito, né? Essa assessoria também. É realmente todo o conhecimento que você, com condomínio precisa ter, eu tenho certeza que a Poliana ela pode propor. Poliana, nós estamos encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. O que você achou do nosso podcast, da nossa estrutura? Né? Não, eu achei assim, Cris, eu conheci o seu escritório anterior, Sim. né? E eu quero dizer assim que você está de parabéns. Eu não conheço aqui em Foz e na região um estúdio de podcast como o seu, em termos de estrutura, de ambiente, de recursos, tá? Tá top. Tá 10, dá vontade mesmo de fazer, né, um podcast regular, né, um canal regular. A localização, né, eu acho que vocês estão muito bem localizados, permite a gente chegar e estacionar o carro sem preocupação, e acesso rápido. A equipe, né? Eu sei que você não trabalha sozinho, você tem uma equipe aí top, que deixa a gente à vontade, fala se ficou bom, fica bom a jaqueta fechada, aberta, né? A gente tem toda a assessoria. E a questão de saber trabalhar as mídias sociais. Isso Sim. Eu tiro o chapéu, eu sei que vocês usam aquele método Canvas, Sexy Canvas. Sexy Canvas, exatamente. Né? Então, assim, saber entender do produto e como dar visibilidade para ele, como vender realmente, atingir. Porque não é atingir quantidade de pessoas. Né? Eu vejo que o trabalho de vocês, como o meu, não é número. É qualidade, né? É qualidade, é você saber o que você está fazendo. É quem você quer, é foco. É foco, né? Então, você está de parabéns. Muito obrigado por Espero vir mais vezes, não só para o Givers Cast, mas para outras oportunidades, né? E que a gente siga aí nessa parceria de trabalho. A gente tem uma métrica aqui que quem bebe dessa água sempre volta. É verdade. Então, fica tranquilo que com certeza a gente vai nos ver aqui mais vezes, tá? E sempre essa bancada vai estar aberta para você expor suas opiniões, falar mais do seu negócio, trazer alguns viés aí interessantes também dentro da área de condomínio e convivência social, porque é muito disso, né, que você trabalha lá, tá bom? Exatamente. E se você aí que está nos assistindo, então vai lá, segue o nosso canal para mais bate-papos iguais a esse, para mais insights que você pode ter, talvez de uma profissional, para você adaptar no seu negócio. Como um exemplo que a gente citou aqui, ser diferente dentro daquilo que você faz. Isso. Né? E a gente sente de coração, prestadores de serviço, cria um diferencial para a tua empresa. É isso aí. Cria um diferencial para o teu negócio, porque com certeza, se você tiver um diferencial, se você conhecer esse diferencial, você não vai vender mais serviço, você vai vender um propósito. O que você quer entregar. É isso que fideliza. Isso que fideliza, né? Poli, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? E espero ter contribuído ainda mais também com o seu negócio, dando visibilidade para ele e, com certeza, elevando essa autoridade maravilhosa que você já tem. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e sigam aí os nossos canais para que a gente sempre entregue esse conteúdo para vocês. Valeu, até mais. Até mais.